Vamos falar agora sobre o 9º capítulo do livro Vedic Physics, Scientific Origin of Hinduism, de Raja Ram Mohan Roy. Isso. O título do capítulo é Quark Confinement, ou seja, confinamento de quarks. E a premissa aqui, nossa, é no mínimo explosiva. Com certeza. A ideia central do livro, para quem não conhece, é que os Vedas, os textos sagrados do hinduísmo, não são só religião. Certo. O autor defende que ali dentro existe um manual de ciência avançada, principalmente cosmologia e física de partículas, mas tudo escrito em código, sabe? Usando metáforas e símbolos. E este capítulo que a gente vai analisar é tipo a prova de fogo dessa tese. A proposta é conectar conceitos védicos de milhares de anos com uma das ideias mais estranhas da física moderna. Aham. O fato de que quarks, os tijolinhos que formam prótons e nêutrons, simplesmente não conseguem existir sozinhos. É como se tivessem uma fobia social ao contrário. Exato. E o que vamos fazer aqui é mergulhar fundo só nesse capítulo para tentar entender como o autor constrói essa ponte. Só nesse, né? Só nesse. Ele basicamente diz que o que a gente hoje só consegue provar com aceleradores de partículas gigantescos Sei. já estava descrito de forma simbólica nesses textos antigos. É uma afirmação em tanto. Ok, vamos tentar decifrar esse código então. O ponto de partida do autor é uma palavra que aparece o tempo todo nos Vedas. Pashu. Pashu. Que todo mundo traduz como animal. Mas ele diz que a história não é bem essa. Qual é a pegadinha? A pegadinha está na raiz da palavra. O autor vai na etimologia e mostra que Pashu vem da raiz sânscrita pas, que significa ver. Ver. Isso. Sendo afim, Pashu não seria só um bicho, mas sim aquilo que pode ser visto, que pode ser observado. Ah! E no universo da física, o que é uma coisa que pode ser observada? É uma partícula. Exatamente, uma partícula. Entendi. Então, a cada vez que o texto fala em animal... A gente deveria ler partícula. Nossa, mas parece um salto de fé bem grande, não? Parece, mas ele usa os próprios textos para se apoiar. Tem uma citação do Shatapatha Brahmana que diz: Prajapati viu Agni naqueles pachos, por isso eles são chamados de pachos. Ok. Traduzindo do védico para a física, Prajapati é a força criadora, Agni é a energia pura. Certo. A frase significaria, então, o Criador viu a energia, o Agni, contida nas partículas, nos pachos. Entendi. Ele está dizendo que partícula e energia são duas faces da mesma moeda, algo que a física moderna concorda plenamente. Certo, faz sentido. Se Pashu é partícula, a física moderna divide as partículas em dois times bem distintos, os bósons e os férmions, que se comportam de maneiras opostas. Completamente opostas. O autor achou algo parecido nessa física védica. Achou. E é aqui que a analogia com os animais fica genial. Ele propõe que os sábios védicos usaram um comportamento social dos animais para descrever o comportamento quântico das partículas. Como assim? Os gramiapachos, que são os animais domesticados de rebanho, seriam os bósons. Partículas como os fótons, que não têm problema nenhum em ficar no mesmo lugar, no mesmo estado, ao mesmo tempo, vivem juntas. Ah, então os bósons são como pessoas numa festa. Todo mundo pode ficar na mesma sala, sem problemas. Perfeito. E os férmions, que são os antissociais? É exatamente essa a lógica. Os férmions seriam os aranhapachos, os animais selvagens, solitários. Faz todo sentido. Partículas como os elétrons, que seguem uma regra rígida de que dois não podem ocupar o mesmo estado. São como pessoas que precisam de um quarto de hotel individual, sabe? Cada um no seu quadrado. Puxa. A física védica teria usado animais de rebanho versus animais solitários para explicar essa mesmíssima ideia. O livro ainda fala de uma terceira categoria, os Vayavyapachos, os pássaros. Que seriam o quê? As partículas de campo. Aquelas que carregam as forças. Nossa, que sacada. Usar o comportamento de um rebanho para explicar a mecânica quântica é uma forma muito visual de pensar. É brilhante. Precisamente.
É pegar algo complexo e invisível e traduzir para uma realidade que qualquer pessoa daquela época poderia entender. Ok. O livro então se aprofunda nos animais domesticados, que seriam os bósons. Isso. Os principais parecem ser 4. O cavalo, Aja, a vaca, Gal, a cabra, Aja, e a ovelha, Ave. E aí vem outra camada do código, os conceitos de nascido uma vez e nascido 2 vezes. Pois é. O que isso quer dizer? Essa é mais uma chave para decodificar o sistema. Desses 4, a cabra, Aja, é a peça-chave. A cabra? Sim. Em sânscrito, Aja também significa não nascido ou nascido uma vez. Certo. Segundo a interpretação do livro, Aja não é bem uma partícula completa. Seria um estágio de transição, uma energia localizada, quase virando matéria, mas ainda não chegou lá. Um tipo de partícula em formação, uma protopartícula. Exato. E a partir desse estado Aja, o nascido uma vez, é que as outras 3 partículas... A ovelha, o cavalo e a vaca. Isso. A ave, o ashva e a gal se formam. Por isso elas são chamadas de nascidas 2 vezes. É como se Aja fosse a matéria-prima. Entendi. E o autor vai além sugerindo que essa terminologia, que era puramente sobre física, com o tempo foi mal interpretada e aplicada à sociedade, criando divisões hierárquicas. Puxa. Uma ideia bem provocadora. Ok, é aqui que minha cabeça começa a dar um nó. Vamos com calma. A figura do cavalo, Ashva, é descrita nos textos de um jeito muito bizarro. Bizarro mesmo. Falam de um cavalo com asas de águia de braços de cervo, um cavalo feito do sol. Isso soa como mitologia pura, não física. E é aí que está o ponto do autor. Ele diz que não é poesia, é uma descrição literal das propriedades da partícula asfa. Como assim, literal? A imagem de um cavalo que voa, que está ligado aos céus, seria a forma de dizer que essa partícula tem certas características. A menção de que ele tem 3 amarras no céu também não seria uma metáfora vaga. Seria uma propriedade física. Exato, uma descrição de uma propriedade física real dela. É o mesmo padrão. Use uma imagem do dia a dia como um cavalo, para descrever algo que está totalmente fora da nossa experiência. Certo, um cavalo que é uma partícula. Uma vaca que é outra, mas o título do capítulo fala em confinamento de quarks. E a gente associa os Vedas a rituais como o sacrifício de animais. Aham. Como o autor consegue conectar uma coisa na outra? Parece um salto enorme. O salto só parece enorme porque a gente entende a palavra sacrifício de forma errada. Ah, é? A chave de tudo, segundo o autor, é que nos Vedas, sacrifício ou yajna não significava matar, significava mudar de forma, transformar. Mudar de forma. E o ritual do Pashumeda, o tal sacrifício de animais, seria a descrição exata do confinamento de quarks. Ok, vamos devagar. A física diz que quarks não podem ser vistos sozinhos. Eles vivem em grupos, formando prótons, nêutrons. Perfeito. A interpretação do livro é que os Gramyapashus... As partículas animais domesticadas? Isso. São os quarks. A ideia do sacrifício é que essas partículas não podem existir sozinhas. A identidade individual delas é sacrificada para que elas possam existir juntas, num estado combinado estável. A forma delas muda, se transforma, para criar algo novo e maior. Faz todo sentido dentro dessa lógica. Mas existe alguma prova, no próprio idioma, de que sacrifício não significava violência? Sim, e essa é uma das evidências mais fortes. Ele mostra que a palavra advara, que é usada direto como sinônimo para o ritual de sacrifício, certo, significa literalmente sem violência ou não destrutivo. Nossa! Isso apoia muito a tese de que o conceito original era sobre um processo físico de transformação, não sobre um ritual sangrento. Certo. A analogia é poderosa, mas a física moderna é muito específica. A gente sabe que existem 6 tipos de quarks e eles têm propriedades estranhas como carga elétrica fracionária e uma coisa chamada cor. Isso. O autor encontra paralelos para isso também. Encontra, e é aqui que a coisa fica surreal.
Para as cargas fracionárias, eles citam uma história do Shatapatha Brahmana, que fala da criação de 3 tipos de deuses. Ekata, que significa um, Tá. Dvita, que significa 2/3, e Trita, 1/3. Peraí, para tudo. Os nomes descrevem partículas com carga inteira, carga de 2/3 e carga de 1/3. Você está me dizendo que um texto com milhares de anos não só fala de partículas, mas há certas cargas fracionárias de 2/3 e 1/3 que a gente só foi descobrir no século XX? É. Isso vai muito além de uma simples coincidência. Como isso é possível? É o argumento mais chocante do capítulo, sem dúvida. E sobre as cores dos quarks, que na física não tem a ver com cor de verdade, né? É só um nome para um tipo de carga. Certo. O autor aponta para versos védicos que descrevem cavalos e vacas com 3 cores, preto, vermelho e branco. Hã? Ele propõe que essa é a equivalência védica para as 3 cores que os quarks podem ter. A analogia das 3 cores preto, vermelho e branco é interessante, mas não poderia ser só uma coincidência? Muitas culturas antigas usam tríades de cores em seus mitos. É uma ótima pergunta. O que faz o autor ter tanta certeza de que isso se refere especificamente à carga de cor dos quarks? É que não é um detalhe isolado. Quando você soma a ideia de partículas que não podem viver sozinhas, que têm cargas fracionárias, com nomes específicos e que vêm em 3 cores, O padrão começa a ficar muito forte. muito forte para ser ignorado. Ele admite que o modelo dele tem 4 quarks principais, né? Gal, Ashva, Avi e Aja. E a física tem 6. Sim. Mas ele sugere que talvez o modelo védico aponte para uma origem comum, com 3 deles vindo de um só, do Aja, algo que nossa ciência ainda não chegou. Isso tudo nos leva a um dos maiores símbolos do hinduísmo, a vaca sagrada. Exato. Juntando todas essas peças, de onde viria a sacralidade da vaca, a Gal, segundo essa física védica? Não é por causa do leite, então. A criação delas em massa no início dos tempos teria gerado a força elétrica, Certo. que o livro identifica com o deus Indra. E essa força, Indra, é que teria dado o pontapé inicial para a expansão do universo. Então, Quando os hinos védicos pedem por milhares de vacas, não é um pedido por riqueza e gado. É um pedido pela própria criação da realidade, uma prece para que as partículas fundamentais se manifestem e o universo possa existir. puxa. E dentro disso, a famosa ordem "a vaca não deve ser morta", a Ganiya, Muda completamente de sentido. completamente não é sobre o animal. É um aviso técnico. Não tentem interpretar o sacrifício de forma literal. Essa partícula não pode ser isolada ou destruída individualmente. É sobre a natureza do confinamento de quarks. E o livro ainda cita uns versos que falam de vacas com 8 orelhas ou vacas sem massa, o que seria um absurdo para um bicho. Pois é. Mas para uma partícula fundamental, descrever propriedades exóticas faz todo sentido. Exatamente, é a prova final de que o texto não pode estar falando de um animal biológico. São características que só se encaixam no modelo de física de partículas. Então, para amarrar tudo, a proposta deste capítulo é que os pilares da mitologia védica, os animais, o sacrifício, a vaca sagrada, são na verdade um código, Isso. um manual científico sofisticado que descreve o mundo subatômico com paralelos impressionantes com o que a gente sabe hoje. A grande tese do autor, que este capítulo ilustra perfeitamente, é que os sábios antigos usaram a linguagem do mundo que eles viam para descrever uma realidade fundamental que eles não viam. Certo. O comportamento dos animais virou a metáfora perfeita para mapear o zoológico de partículas e suas interações. O nosso desafio hoje é só reaprender a ler esse mapa. O que nos deixa com uma pergunta final quase filosófica. Se esses paralelos forem intencionais e não uma série de coincidências incríveis, que outro conhecimento científico pode estar escondido em textos antigos, esperando a gente avançar o suficiente para conseguir reconhecê-lo? Exato. E a pergunta de $1 milhão, claro. Como eles saberiam de tudo isso? Uma questão que começa na física e termina na própria história da consciência humana. É algo para se pensar. Na sequência, vamos analisar outra parte do livro. Vamos falar agora sobre a relação entre matéria e energia, mas por um ângulo que, olha, talvez muita gente nunca tenha considerado.
A gente vai mergulhar no capítulo 10 do livro Vedic Physics, que propõe uma tese no mínimo ousada. E se os antigos textos védicos não fossem apenas mitologia, mas um complexo sistema de física, todo codificado em histórias de deuses e deusas? É uma premissa que desafia muita coisa que a gente aprendeu, né? A ideia central que o autor apresenta neste capítulo é a de um universo em fluxo perpétuo. Um ciclo onde energia se converte em matéria e a matéria se dissolve de volta em energia. Não como dois estados separados, mas, assim, como uma dança constante de criação e aniquilação. Uma dança, gostei da imagem. E, segundo o livro, os coreógrafos dessa dança teriam nomes: Savita e Pusha. Como se o autor nos desse uma chave para decifrar um código milenar. Então, vamos testar essa chave. Por onde a gente começa a decifrar esse sistema? Pela energia, imagino. Exatamente. O ponto de partida é a energia pura, a força que dá origem a tudo. E essa força, na interpretação do livro, é personificada numa divindade chamada Savita. A etimologia do nome já nos dá uma pista, sabe? Vem da raiz sânscrita su, que significa procriar, dar à luz. Savita é literalmente o progenitor, a fonte de onde tudo emana. Então não é uma energia estática, tipo uma bateria. É uma energia ativa, criadora. E como os textos descrevem essa figura? Porque os detalhes devem ser importantes para sustentar essa teoria toda. E são cruciais. A característica mais marcante de Savita é a sua associação assim quase obsessiva com o ouro. Os hinos falam de sua carruagem de ouro, seu eixo de ouro, suas mãos, olhos e até a língua de ouro. Tudo de ouro. Tudo. E o argumento do autor é que isso está longe de ser uma simples escolha poética. Na simbologia dessa ciência védica, o ouro não representa riqueza material, mas sim a cor da energia pura, da luz primordial. Isso é interessante, porque a nossa intuição imediatamente conecta o ouro e divindades ao sol. Muitas culturas fazem isso. Savita, então, é só um nome poético para o sol. Essa é a pergunta fundamental e onde a teoria ganha muita força. O autor faz questão de ressaltar que, embora com o passar dos séculos, Savita tenha sido assimilado a Surya, a divindade do Sol... Que é o nome mais conhecido, né? Isso, Surya é o Sol mesmo. Mas nos textos mais antigos do Rig Veda, eles são distintos. Há uma hierarquia clara. Um verso diz que Savita instiga ou impulsiona Surya. Espera um pouco isso. Isso muda tudo. Se a energia, que é Savita, impulsiona a luz do Sol, Surya, significa que a energia é vista como algo mais fundamental, algo que vem antes da manifestação da luz. Precisamente. Para nós, que crescemos com E igual a mc², pensar em energia e luz como coisas separadas já é contraintuitivo, mas aqui eles não são só separados, a energia é a causa da luz. Exato. O texto os coloca até em locais diferentes. Surya viaja pelo céu, visível a todos. Savita, por sua vez, reside na atmosfera, um domínio mais sutil, invisível. A energia é a força invisível que move a manifestação visível, que é a luz. A importância de Savita era tão central que o mantra mais sagrado do hinduísmo, o mantra Gayatri, é dedicado a ele, pedindo que essa energia criadora ilumine a mente. Certo, então temos essa energia dourada fundamental, Savita, que precede até mesmo a luz do Sol. A pergunta natural é: o que acontece com essa energia toda? Ela não pode simplesmente existir no vácuo. Ela tem que fazer alguma coisa, se transformar em algo. E é aqui que a contraparte dessa divindade entra em cena, certo? Exato. A energia se condensa, se materializa. E o conjunto de todas as partículas de matéria, o resultado dessa criação, é personificado por outra figura, Pusha. O nome também é bem significativo. Vem da raiz push, que significa nutrir, fazer prosperar. Pusha é o pastor, o guardião dos animais. E segundo o código que o livro propõe, animais é a metáfora para as partículas de matéria. Pusha nutre o universo material. Ok, o salto de guardião de animais para conjunto de partículas é grande. É poético, mas a gente precisa de mais do que isso. Que evidências o autor apresenta para justificar uma conexão tão específica com a física de partículas? E aí que os paralelos ficam, no mínimo, surpreendentes. O autor aponta para várias características de Pusha nos hinos.
Primeiro, ele é descrito como tendo duas formas, uma brilhante ou branca e outra escura ou preta. A interpretação oferecida é que isso representa a dualidade fundamental da matéria e da antimatéria. Nossa, o que é uma dualidade impressionante. Na física, a gente sabe que quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam numa explosão de energia. Essa dança de criação e aniquilação é a base de tudo. A fonte chega a conectar essa dualidade de puxa com esse processo? Diretamente. A ideia é que o universo material, puxa, existe nesse equilíbrio dinâmico entre suas duas faces. Mas a conexão mais provocadora talvez seja numérica. Numérica? Como assim? O livro destaca que existem exatamente 8 hinos no Rig Veda dedicados exclusivamente à puxa. E o autor traça um paralelo direto com a via óctupla, ou Eightfold Way, em inglês. A via óctupla? E só para a gente ter a dimensão disso, a via óctupla não é um conceito qualquer. É um pilar da física de partículas do século XX, proposto por Murray Gell-Mann, que lhe rendeu o prêmio Nobel. Foi uma forma revolucionária de organizar o zoológico de partículas subatômicas que os cientistas estavam descobrindo, agrupando-as em famílias de 8. A simetria do número 8 foi a chave. Achar uma correspondência numérica com o ímãs de milênios atrás é no mínimo uma coincidência que faz a gente parar para pensar. E tem mais. Um dos hinos menciona a roda de puxa que nunca toca o chão e não se quebra. A interpretação do autor é que essa roda seria uma metáfora para uma propriedade intrínseca das partículas que não tem análogo no mundo macroscópico, o spin. O spin. Isso, uma espécie de momento angular quântico que é fundamental para descrever o comportamento das partículas. Entendo a conexão com a roda e o spin, mas isso não poderia ser apenas uma coincidência poética. Quero dizer, muitas culturas antigas usam a imagem de uma roda para representar ciclos, o tempo, o que no texto, segundo o autor, torna essa conexão com o spin mais forte do que uma simples metáfora. A força do argumento, segundo o livro, não está em uma única evidência isolada, mas na convergência de todas elas, sabe? A dualidade matéria-antimatéria, a correspondência numérica com a via óctupla e a roda como o spin. Juntas, elas pintam um retrato que, para o autor, é consistente demais para ser só coincidência. Ele argumenta que os símbolos foram escolhidos precisamente por suas propriedades metafóricas para descrever conceitos físicos reais. Ok. Vamos aceitar a premissa por um momento. Temos a energia primordial, Savitá, e o mundo das partículas, Puxa. Como o livro conecta os dois de forma explícita? Como a energia vira matéria nesse sistema? A conexão é direta e citada nos próprios textos. Um verso diz, Savitá instiga a Puxa para o movimento. Outro ainda mais direto afirma, Savitá se torna Puxa por seu movimento. A transformação é explícita. A energia, em movimento, dá origem às partículas, certo? Mas, para fechar o ciclo de volta da matéria para a energia, a fonte introduz um conceito intermediário que é fascinante. Um estágio de transição. Exatamente. Uma entidade chamada Aja. A palavra significa o não nascido e é simbolizada por uma cabra. A interpretação do livro é que Aja representa a energia num estado localizado, um pacote de energia prestes a se manifestar como matéria ou que acabou de se desmaterializar. É o elo perdido entre a energia difusa e a partícula sólida. E tem base no texto para isso. Tem. A prova textual é que um hino descreve que a carruagem de Puxa, o deus das partículas, é puxada por Aja. Ou seja, a energia localizada, Aja, puxa a matéria, puxa para a existência. Vamos ver se eu entendi o fluxo completo. Poderíamos usar uma analogia? Se Savitá é como o vapor d'água, a energia pura e difusa na atmosfera? Então Aja seria como uma gota de chuva. A energia se condensou, se localizou, mas ainda é fluida. E Puxa seria o floco de neve ou o cubo de gelo, a matéria manifestada, com estrutura. Perfeito. Então o ciclo é, Savitá, o vapor, se condensa em Aja, a gota, que se manifesta como Puxa, o gelo. E no caminho de volta, a matéria, o gelo, se dissolve de novo nesse estado intermediário, a gota, antes de evaporar
e retornar à energia pura de Savitá, o vapor. É um sistema completo e muito elegante. É um modelo cosmológico incrivelmente dinâmico. O universo não é uma coleção de coisas estáticas, mas um processo contínuo de transformação, passando por esses 3 estágios. Se Purusha é uma figura tão central nesse modelo de física védica, por que ele não é tão conhecido hoje quanto outros deuses, sei lá, como Indra, Agni ou, mais tarde, Shiva e Vishnu? O que aconteceu com ele? Segundo a análise do livro, a importância dele diminuiu drasticamente com o tempo. Seu papel principal como guardião dos animais, ou, na interpretação do autor, guardião das partículas, foi gradualmente absorvido por outra figura, que se tornou muito mais proeminente. Shiva. Shiva. Isso, que também é conhecido por um de seus epítetos, Pashupati, o senhor dos animais. Essa ideia de que Pusha foi esquecido ou absorvido por Shiva é intrigante. Isso sugere uma mudança de paradigma na própria cultura, talvez de um foco mais científico ou cosmológico para um mais devocional, religioso? É exatamente essa a tese. E isso leva a uma das afirmações mais polêmicas do capítulo. O autor fala daquele famoso selo da civilização do Vale do Indo, encontrado em Mohenjo-Daro. É uma imagem icônica, que mostra uma figura sentada em posição de yoga, cercada de animais. Sim, claro, todo mundo que estudou história antiga viu essa imagem. A maioria dos historiadores e arqueólogos a identifica como uma das primeiras representações de Shiva, um proto-Shiva. Certo. Pois bem, o autor do Vedic Physics vira essa interpretação de cabeça para baixo. Ele argumenta que, dado o contexto e o simbolismo, essa figura não seria o proto-Shiva, mas sim uma representação do próprio Pusha, o verdadeiro senhor dos animais partículas original, antes de seu papel ser transferido para Shiva. Isso é enorme. Se essa interpretação estiver correta, não estamos apenas relendo um mito. Estamos potencialmente reescrevendo a identidade de um dos artefatos mais importantes de uma das civilizações mais antigas do mundo. A nossa compreensão daquela cultura inteira poderia mudar. É uma reinterpretação radical. Ela sugere que o foco daquela civilização poderia ser menos religioso no sentido que entendemos hoje e mais focado numa compreensão codificada do funcionamento do universo. Assim, o capítulo 10 nos apresenta um modelo cosmológico onde matéria e energia não são entidades separadas e estáticas, mas fases de um processo cíclico e vibrante. Uma visão de mundo que parece ter sido elegantemente codificada nas figuras de Savitá, a energia dourada, e Pusa, o pastor das partículas. É uma perspectiva que vê o universo não como uma coleção de coisas, mas como um fluxo contínuo de transformação. E essa ideia de codificar a ciência em narrativas, símbolos e divindades é a tese central que percorre todo o livro, né? A análise deste capítulo sugere que por trás das histórias que, à primeira vista, parecem mitologia primitiva, pode existir uma estrutura sofisticada de física fundamental esperando para ser decodificada. Na nossa próxima análise, vamos explorar outra parte do livro. Fica a reflexão. Se essa interpretação estiver correta, e divindades como Savitá e Pusha realmente representam conceitos como energia de criação-aniquilação e o conjunto de partículas, que outras forças e princípios fundamentais do nosso universo poderiam estar ocultos à vista de todos no restante do panteão védico. Vamos falar agora sobre o material que, olha, desafia qualquer categorização fácil. A gente está com um capítulo de um livro chamado Vedic Physics, Scientific Origin of Hinduism, de Raja Ram Mohan Roy. O nosso foco aqui vai ser total no capítulo 11, que se chama Elétron, Próton e Nêutron. E a nossa missão, digamos assim, é tentar entender a fundo a argumentação do autor. que é espetacular, né? No mínimo, ele propõe que antigas divindades védicas são, na verdade, representações codificadas das partículas fundamentais da física moderna. Olha, a ideia toda do livro parte de uma premissa bem ousada. A de que os Vedas, que são textos sagrados indianos com mais de 3.000 anos,
não são só religiosos. Certo. Eles teriam ali um conhecimento científico avançado, só que codificado, em linguagem simbólica. E este capítulo é talvez o exemplo mais direto, mais audacioso disso. Ele vai direto ao ponto. Sem rodeios. Pega um panteão de deuses e tenta mapear eles direto no coração do átomo. É uma proposta que te obriga a prestar atenção, seja por ceticismo ou por pura curiosidade. Exatamente. A audácia da proposta é o que fisga a gente. Ok, vamos mergulhar nisso então. A gente precisa desvendar como essa construção é feita, passo a passo, partícula por partícula. Isso. Vamos começar pelo começo do átomo, por assim dizer, o elétron. A primeira divindade que o livro coloca na mesa é Varuna. Tradicionalmente, ele é um deus ligado aos céus, à água, à ordem cósmica. Sim, uma figura bem soberana. Exato. Mas, segundo o autor, essa é uma leitura superficial. Ele afirma que Varuna é o elétron. Como é que se constrói uma ponte entre um deus védico e uma partícula subatômica? Então, o caminho que o autor traça começa pelo próprio nome, pela etimologia. A raiz da palavra Varuna, em sânscrito, vem de VAR. VF? Isso. E significa cobrir, envolver. Então, Varuna é literalmente aquele que cobre. Ah, entendi. E a primeira camada da analogia é essa, a imagem da nuvem de elétrons que, na física quântica, não é uma bolinha girando, sabe? É uma região de probabilidade que cobre o núcleo do átomo. Certo. A imagem de cobrir funciona, é uma conexão poética, vai lá. Mas convenhamos, é uma metáfora um pouco ampla, né? Sim, poderia ser muitas coisas. Muitos deuses poderiam ser descritos como algo que cobre ou protege. O autor oferece algo mais sólido, mais específico, para amarrar Varuna ao elétron. Sim, e é aí que a argumentação fica mais densa. Ele vai além da etimologia e entra nas descrições de Varuna nos próprios hinos védicos. Ok. O livro aponta para as menções da rede de Varuna. Nos textos, essa é uma rede invisível que ele usa para capturar pecadores, para manter a ordem. Uma rede. E o autor reinterpreta essa rede como uma metáfora para o campo elétrico que circunda o elétron. Ah, faz sentido. Uma força invisível. Exato. Uma força que se estende pelo espaço e interage com outras cargas, capturando-as ou repelindo-as. Uma rede como um campo de força. A analogia ganha um pouco mais de corpo, mas ainda estamos no campo da interpretação de metáforas. E a história dos espiões... Ah, os espiões. Essa parte, quando eu li, me pareceu o ponto mais concreto e surpreendente da argumentação. Pois é, e essa é talvez a conexão mais forte que o autor propõe. Os Vedas descrevem Varuna como um soberano onisciente que sabe de tudo o que acontece no universo. E como ele sabe? Porque ele tem espiões por toda parte. Esses espiões sondam tudo e todos. O autor traça um paralelo direto com o conceito da teoria quântica de campos. Que seria? A interação das partículas através da troca do que a gente chama de partículas virtuais. Um elétron está o tempo todo emitindo e absorvendo fótons virtuais. Que sondam o ambiente ao redor dele. Exatamente. Eles mediam a força eletromagnética. Então, para o autor, os espiões de Varuna seriam essas partículas virtuais. Nossa, agora sim a coisa fica específica. Comparar espiões que tudo veem com partículas virtuais. Isso vai além da poesia. É quase uma descrição funcional. Uhum. E para fechar o caso, ele ainda usa um simbolismo de cores, certo? Exato. Ele cria um sistema simbólico bem consistente. Nos textos, Varuna é fortemente associado à noite, à escuridão e, por consequência, à cor preta. Certo. Dentro da chave de decodificação que o autor propõe, a cor preta representa a carga elétrica negativa. E aí o quebra-cabeça se monta. Perfeito. Varuna, aquele que cobre, que é a nuvem elétrica, com sua rede, o campo elétrico, e seus espiões, as partículas virtuais. Sim. Associado à cor preta se torna o elétron com sua carga negativa. Isso. E quando a gente acha que o argumento está restrito à Índia Védica, o autor expande um mapa de um jeito que eu não esperava. Ele vai para a Pérsia Antiga, para o zoroastrismo. Sim.
Ele conecta Varuna com a principal divindade deles, Ahura Mazda. E por quê? Como ele faz isso? O que é fascinante aqui é como ele usa uma cultura externa para supostamente provar a importância de Varuna. A argumentação é, primeiro, linguística. Ele mostra que a palavra Ahura, no Avestá, O livro sagrado iraniano, isso, é a contraparte fonética exata de Asura em sânscrito. E acontece que nos Vedas mais antigos, Varuna é o principal deus a receber o título de Asura. espera um pouco então. Asura, que em contextos mais tardios do hinduísmo, pode até ser associado a demônios. Sim, virou o oposto. Era originalmente um título de honra para um deus supremo, e é a mesma palavra usada para o deus principal em outra grande religião. Isso por si só já é bem interessante. Precisamente. E a conexão se aprofunda. Nos Vedas, a dupla divina mais comum é Mitra Varunão, Mitra e Varuna. sempre invocados juntos. No Avestá, o livro iraniano, a gente encontra uma dupla muito parecida. Mitra Uruga. Mitra e Ahura, É a mesma estrutura. o mesmo par. As peças se encaixam de forma muito precisa. E as qualidades de Ahura Mazda, o mantenedor da ordem cósmica, o governante, a fonte da lei, são idênticas às qualidades de Varuna nos Vedas. Então, a teoria do livro é que não é coincidência. Seria a prova de que Varuna, ou o conceito que ele representava, era tão fundamental que a identidade dele sobreviveu e foi até promovida, digamos assim. Exato. Promovida a Deus Supremo na reforma religiosa iraniana. E tudo isso, na visão do autor, reforça a ideia de que ele representa uma força fundamental da natureza, o elétron. E essa dualidade com um parceiro dele. É a chave para a próxima partícula. É a contraparte, claro. Se Varuna é a noite, a carga negativa, a cor preta, seu parceiro inseparável, Mitra, tem que ser o dia, a carga positiva. O próton. A lógica da dualidade continua perfeitamente. O nome Mitra significa amigo em sânscrito. Amigo. Sim. E a analogia que o autor propõe é que os prótons, apesar de terem a mesma carga positiva e se repelirem eletricamente, Eles ficam juntos como amigos dentro do núcleo atômico, unidos pela força nuclear forte. a imagem dos amigos no núcleo é simpática, mas a força nuclear forte é a mais poderosa do universo, né? A amizade aí tem que ser bem intensa para superar a repulsão. Pois é, E a simbologia de cores continua funcionando. perfeitamente. Se Varuna é a noite, Mitra é o deus do dia, da luz do sol. Sua cor simbólica é o branco. Branco, positivo. E no código do autor, branco representa a carga elétrica positiva. Assim, a gente tem o par perfeito em oposição e complemento. Varuna, o elétron negativo, preto e noite. E Mitra, o próton positivo, branco dia. A simetria é o ponto central do argumento dele. Totalmente. Essa simetria é de fato elegante, mas o autor apresenta alguma outra evidência mais textual, como fez com Varuna, para fortalecer essa conexão de Mitra com o próton? Sim. E é um detalhe muito sutil e interessante. O livro destaca que, em todo o imenso corpo de hinos do Rig Veda, existe só um único hino dedicado exclusivamente a Mitra. Só um. Só um. Em todos os outros ele é invocado junto com Varuna. O autor interpreta esse hino único como um símbolo da carga positiva unitária do próton, a carga fundamental +1. Nossa, ele amarra uma característica da estrutura do texto sagrado a uma propriedade física da partícula. O detalhe do hino único é genial. É o tipo de evidência que é difícil de refutar dentro do sistema que ele mesmo criou. Um hino, uma carga positiva. É muito específico. Sim. E essa figura de Mitra não ficou só nos Vedas, não é? O capítulo faz um desvio que a princípio parece sair do tema, mas que mostra o alcance impressionante dessa divindade. O mitraísmo é um ponto crucial, porque mostra que Mitra não era uma figura secundária. Séculos depois dos Vedas, o culto a Mitra, o mitraísmo, ressurgiu como uma religião de mistério muito popular no Império Romano. Especialmente entre os soldados, né? Exato. Eles se identificavam com os valores de lealdade, honra, camaradagem, tudo associado a Mitra, o amigo. A minha dúvida sobre essa parte é:
O autor sugere que essa popularidade toda em Roma era só por causa dessas qualidades de Mitra como amigo? Ou ele insinua que algum resquício do conhecimento científico sobreviveu nesses rituais? Ele insinua a segunda opção claramente. A imagem central do mitraísmo, que a gente encontra em todos os seus templos subterrâneos, é a tauroctônia. Mitra matando um touro. Isso. O autor do livro argumenta que essa cena não é literal, mas uma alegoria astronômica complexa que codifica o fenômeno da precessão dos equinócios. Então, na visão dele, o aspecto de conhecimento científico codificado associado a Mitra persistiu. Persistiu mesmo que a forma tenha mudado de física de partículas para astronomia. O código continuou, mas em outro idioma simbólico. E o que aconteceu com esse culto tão difundido? Ele foi um grande rival do cristianismo primitivo. Certo. Os dois ofereciam uma promessa de salvação, rituais, uma figura divina central. Por um tempo, eles disputaram a alma do império, mas com a oficialização do cristianismo, o mitraísmo foi suprimido e desapareceu. Ok, fascinante. Mas vamos voltar para o núcleo do átomo. Já temos o par positivo e negativo, dia e noite, Mitra e Varuna, mas falta uma peça fundamental para a estabilidade da maioria dos átomos, a partícula neutra, o nêutron. Sim. Quem completa essa trindade? A terceira figura é Aryama. E o argumento para ele ser o nêutron começa com o fato de que, nos próprios Vedas, ele é frequentemente invocado junto com Mitra e Varuna. Eles formam uma trindade divina. Exato. Para o autor, essa trindade de deuses espelha perfeitamente a trindade de partículas que formam o átomo: elétron, próton e nêutron. Uma trindade divina para uma trindade de partículas. A estrutura parece se encaixar. E o nome dele, Aryama, também segue a mesma lógica dos outros. Sim. Assim como Mitra, o nome Aryama também pode ser traduzido como amigo íntimo ou companheiro de brincadeiras. É um nome totalmente apropriado para uma partícula que reside no núcleo junto com os prótons. Outro amigo. Seus amigos. Mas a parte mais engenhosa da argumentação, na minha opinião, vem de algo que está faltando, não de algo que está presente. Se ele é tão importante, por que ele parece ser uma figura mais apagada, menos proeminente que os outros dois? E essa é exatamente a questão que o autor usa como prova. O que está faltando são hinos. Não existe um único hino no Rig Veda dedicado exclusivamente a Aryama. Nenhum? Nenhum, enquanto Mitra tem seu hino único. E Varuna tem vários, Aryama é sempre um coadjuvante. E a explicação do livro, dentro da sua lógica, é brilhante. E qual é? O nêutron, por definição, tem carga elétrica neutra. Se a prece ou o hino é uma analogia para a interação com o campo elétrico, então uma partícula neutra como o nêutron não seria afetada. Ou alcançada por esses hinos? Exato. A ausência de hinos se torna a evidência cabal de sua neutralidade. Tenho que admitir, essa é a parte mais engenhosa do argumento até agora. Usar a falta de algo como a principal evidência. É uma jogada retórica brilhante. Uhum. É quase irrefutável dentro da lógica que ele criou. Se o hino representa a interação elétrica, a ausência de hino para a partícula neutra é perfeitamente coerente. É um raciocínio circular, mas muito bem amarrado. E, para completar o padrão, a figura de Aryama também sobreviveu fora da Índia. Na cultura iraniana, ele se tornou Eiryaman, uma entidade benevolente, Sim. invocada em cerimônias de cura e especialmente em casamentos, mantendo essa conotação de união e companheirismo. A trindade, de uma forma ou de outra, persistiu. Resumindo a análise deste capítulo, então, a ideia central é uma decodificação radical da mitologia. Totalmente. O autor propõe que o panteão védico não é sobre deuses que governam a chuva ou a amizade, mas sim um manual de física de partículas disfarçado de religião. Exatamente. Os deuses Varuna, Mitra e Aryama seriam, na verdade, os nomes em código para o elétron, o próton e o nêutron. Exato. E, deixando de lado por um momento a questão de concordar ou não com a tese, o que é fascinante aqui
É a complexidade e a ambição do sistema simbólico que o autor constrói. Sem dúvida. Ele tece uma rede de conexões que atravessa a física quântica, linguística comparada e as mitologias de 3 grandes civilizações antigas, a védica na Índia, a zoroastriana no Irã e o mitraísmo em Roma. É um exercício intelectual de fôlego. É uma demonstração impressionante de como uma única ideia pode ser rastreada através de diferentes culturas e milênios. A grande questão que fica no ar e que o livro não responde é se a gente está diante da redescoberta de um conhecimento antigo realmente perdido, ou de uma construção moderna, uma reinterpretação incrivelmente criativa que projeta a ciência de hoje num passado distante. É um quebra-cabeça para o qual talvez nunca tenhamos a caixa. Esta foi uma análise profunda de apenas uma parte do livro. Na sequência, vamos examinar outra seção para ver como essas ideias se desenvolvem e se aplicam a outros conceitos da física. Vamos falar agora sobre Wulin, o capítulo 12 do livro Vedic Physics, Scientific Origin of Hinduism, de Raja Ramon Mohan. O nosso mergulho hoje é no material bem específico e, vamos combinar, bem provocador. Muito provocador. Estamos com o capítulo 12, Eletricidade e Magnetismo, de um livro que propõe uma releitura radical de textos sagrados milenares. Totalmente. A missão aqui é entender a tese central do autor, né? De que divindades e conceitos védicos como Soma, Indu, Madhu... E os gêmeos Ashvins. Exato. Que eles não são apenas figuras mitológicas, mas sim uma espécie de código. Um manual de física antigo, é isso que ele propõe, descrevendo fenômenos eletromagnéticos. Ok, vamos analisar isso. Porque a ideia de que textos, sabe, com milhares de anos poderiam conter física codificada é, no mínimo, intrigante. Parece ficção científica, né? Totalmente. A grande questão é: como é que o autor sustenta uma interpretação tão audaciosa? Que evidências ele apresenta para transformar deuses em partículas? Vamos começar pelo alicerce de tudo, o conceito de soma. Certo. Para quem não está familiarizado, na indologia tradicional, soma é quase sempre interpretado como uma planta, talvez psicoativa, usada para uma bebida ritualística. É o centro de muitos hinos, de muitas cerimônias. Exato. Mas o autor, ele joga tudo isso pela janela. Não é. A proposta dele é outra. Completamente. Para o autor, essa interpretação botânica é, assim, na melhor das hipóteses, uma camada superficial. Ele vai direto ao cerne da função de soma nos textos e propõe que soma é o símbolo védico para carga elétrica. Carga elétrica, ok. O argumento dele se baseia nas descrições de soma como a fonte de toda força, energia, vitalidade, sabe? Certo. Assim como a carga elétrica é o potencial fundamental que move o nosso universo tecnológico, soma era a força que energizava os deuses, o cosmos. Ele está propondo que os rishis, os sábios, estavam descrevendo uma força da natureza, não uma planta. Peraí, mas isso é uma ruptura total com a interpretação acadêmica, que foca há séculos no aspecto ritualístico. É precisamente essa a provocação. Ele sugere que a linguagem era simbólica, poética, porque, não existia o vocabulário da física moderna. Então usaram metáforas. Usaram as metáforas mais poderosas que eles tinham. A força que Soma dava a Indra, o rei dos deuses, seria, nesse modelo, uma descrição do potencial elétrico. Certo. E aqui é onde fica realmente interessante. Se Soma é a carga, o potencial, o que seria Indu? Nos textos, Indu é frequentemente a gota, o fluxo, o suco de Soma. Como o autor diferencia os dois? Essa distinção é absolutamente crucial para a tese dele, e ele argumenta que os Vedas a fizeram com precisão. E como seria? Pensa assim, numa barragem hidroelétrica, Soma é a água parada no reservatório, um potencial imenso, uma energia armazenada, carga estática. Ok, entendi. Indu é o momento em que as comportas se abrem e a água flui.
é a corrente em movimento. A eletricidade em si. Exato. Hindu para o autor é a eletricidade propriamente dita, o fluxo da carga. Soma é o potencial, Hindu é a ação. Essa analogia da barragem é ótima, torna tudo muito mais claro. E ele encontra base para isso nos textos? Sim, ele cita o hino 9.2 do Rig Veda como uma peça-chave. Nesse hino, Hindu é descrito fluindo para dentro de Indra. Que o autor já identificou como a força elétrica. Isso. E o hino também menciona a associação de Soma e Hindu com água, que no simbolismo dele representa um tipo de plasma primordial de matéria e antimatéria. Opa, calma aí. Matéria e antimatéria, isso é um conceito da física do século XX. É um dos maiores saltos conceituais do livro, sem dúvida. E ele justifica isso. Ele dedica outras sessões a isso, mas para este capítulo ele usa o termo água como um símbolo para esse estado fundamental da matéria. Entendi. Então a interpretação dele do hino é a de uma descrição de partículas eletricamente carregadas, que é o soma, fluindo, que é o Hindu, e interagindo com a força elétrica, Indra. Ok, vamos aceitar essa premissa por um momento. Temos a carga e a corrente. A física moderna nos ensina que onde há uma corrente elétrica, algo mais acontece. Um fenômeno invisível, mas poderoso. Exatamente. O autor encontra algo correspondente a isso nos Vedas. É aqui que a coisa fica ainda mais estranha, com a introdução do mel. É exatamente aqui. O próximo passo lógico na física é o campo magnético, e é onde o autor apresenta a sua metáfora mais surpreendente. Qual seria? Ele aponta para versos que dizem que a corrente do suco de soma fornece o mel. O termo védico para mel é madhu. Madhu. A partir dessa frase, ele constrói a próxima peça do quebra-cabeça. Certo, mas por que mel? É uma metáfora tão orgânica, doce, pegajosa. O que em um campo magnético poderia ter inspirado essa analogia segundo o autor? Ele justifica, e é uma parte fascinante da análise. Pensa assim, o que é um campo magnético? É uma força invisível que permeia o espaço ao redor de uma corrente, né? Onipresente, mas sutil. Exato. Agora pensa no mel. É dourado, energético e, crucialmente, pegajoso. Ele atrai e segura as coisas. Ah, a propriedade de atração do magnetismo. É por aí que ele vai. O campo magnético captura ou influencia objetos, assim como o mel captura uma mosca. É um campo de influência. Entendi a lógica. Portanto, a afirmação védica de que a corrente, o Hindu, produz mel, o madhu, é, na visão dele, uma descrição poética e precisa da lei de Ampère. Uma corrente elétrica gera um campo magnético. Isso. Ele chama isso de o segredo da Madhuvidya, o conhecimento do mel. É uma interpretação que exige uma ginástica mental, mas a imagem é poderosa. Então, seguindo essa lógica, já temos a carga, soma, a corrente, Hindu, e o campo magnético, madhu. Isso. Mas um campo magnético precisa de uma fonte, de uma polaridade. Na física, são os polos norte e sul. Onde eles estariam escondidos nesse panteão? A busca pelos polos leva o autor a duas das figuras mais enigmáticas dos Vedas. Os deuses gêmeos, os Ashvins. Os gêmeos? Deles é inequívoca. Eles são os polos magnéticos, norte e sul. Espere um pouco, mas a inseparabilidade é a única evidência? Existem outras duplas de deuses em mitos pelo mundo? Certo. O que torna os Ashvins especificamente análogos a polos magnéticos, além do fato de serem gêmeos? Essa é a questão-chave, e a resposta vai além da simples geminidade. A principal evidência, segundo o autor, é a sua conexão intrínseca e constante com o madhu, o mel. Com o campo magnético. Exato. A inseparabilidade é a primeira pista e é uma pista fortíssima. Como a gente sabe na física, não se pode isolar um polo magnético. Se você quebrar um ímã ao meio, Você não obtém um polo norte e um sul separados. Você obtém dois novos ímãs, cada um com seus próprios polos. Os Ashwins refletem essa lei. Eles nunca, jamais, aparecem sozinhos. ok, a analogia da inseparabilidade é bem precisa, mas como a conexão deles com o mel magnético é descrita para reforçar essa ideia? É aí que o simbolismo se torna quase literal, dentro da lógica dele.
Ele lista uma série de descrições dos Ashvins que os ligam diretamente a Madhu. Por exemplo, Eles são chamados de Madhupa, que significa bebedores de mel. bebedores de mel. A carruagem deles é uma Madhuvahana, uma transportadora de mel. Ok. E o mais visual de todos, eles possuem uma Madhumati Kasha, um chicote embebido em mel. Uau, ok. Essa ideia dos Ashvins como polos é visualmente poderosa. A imagem de um chicote embebido em mel, de repente, faz muito sentido se você imagina as linhas do campo magnético se curvando no espaço, de um polo ao outro. Exatamente. É esse o ponto dele. Para o autor, essa não é uma linguagem poética aleatória. É uma forma antropomórfica, dramática, de descrever a física. Os polos, os Ashvins, não apenas existem dentro do campo magnético. O Madhu, Eles são a origem do campo. eles são a sua própria origem e interagem com ele constantemente. Por isso as metáforas de beber, carregar, estarem cobertos de mel. Eles são os mestres do campo magnético porque eles são a fonte do campo. Resumindo então a análise deste capítulo, o que vemos é a construção de um sistema eletromagnético completo, peça por peça, a partir de figuras e símbolos védicos. É uma estrutura conceitual surpreendentemente coesa, quando se entra na lógica dele. Totalmente. O autor nos apresenta a soma não como uma planta, mas como a carga elétrica, o potencial. Indo, seu suco, não como uma bebida, mas como uma corrente elétrica. A partir daí, a consequência inevitável é Madhu, o mel, interpretado como o campo magnético gerado por essa corrente. E, finalmente, os inseparáveis gêmeos Ashvins, os mestres do mel, são identificados como os polos magnéticos norte e sul. É uma estrutura completa. E isso levanta uma questão importante, né? Se aceitarmos a perspectiva do autor, mesmo que apenas como um exercício de pensamento, as implicações são enormes. Gigantescas. São. Se fenômenos eletromagnéticos que a ciência moderna só formalizou nos últimos séculos foram codificados de forma tão detalhada, isso nos força a perguntar que outros princípios da natureza, da mecânica quântica, a cosmologia, poderiam estar representados de forma semelhante em outras partes desses mesmos textos. Fica a pergunta, né? Estaremos lendo esses livros antigos da maneira certa? Na sequência, vamos analisar outra parte do livro.